Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, sou professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, um dos maiores sites de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Então vamos lá galera, vamos parar de enrolação e vamos direto ao ponto. Hoje nós vamos trabalhar um assunto chamado fonologia. E aí como é que funciona? Eu vou trabalhar muito bem contigo isso, ó. A gente tem cinco modalidades da gramática que são estudadas. Nós temos a fonética, nós temos a morfologia, nós temos a estilística, nós temos a semântica e nós temos a sintaxe. Dentro desses 5 aspectos, hoje em dia, as provas de concurso acabam priorizando 3, a parte morfológica, a parte semântica e a parte sintática. Mas, de vez em quando, ou vez ou outra, eles cobram algum assunto pertinente ao som da língua. Então, eles vão cobrar algo relacionado à fonética. E hoje nós vamos entender a diferença, ou na verdade a similaridade, entre fonética e fonologia. Agora, Sidney, se eles priorizam outros aspectos, por que eu vou estudar isso? Porque vai te servir de base para que você possa dominar aquela questão que cai de vez em quando. Então, quando o camarada coloca uma questão relacionada aos aspectos fonológicos, às vezes a gente não está esperando. Você fica o tempo todo se preparando pelos aqueles assuntos de análise sintática, análise morfossintática, ou então apenas coesão textual. Quando cai algo relacionado à fonologia, você fica, caramba, e agora? O que eu faço? Você realmente fica de mãos atadas. Então, a gente vai dominar alguns aspectos bem detalhados para que você possa entender. Então, o que a gente vai fazer aqui? Um estudo dirigido do assunto, beleza? Então vem comigo, ó. Primeiro vamos entender a definição. Então observa, fonética e fonologia são disciplinas da linguística que estudam os sons da fala e como eles são produzidos. Na verdade, a fonética estuda os sons da fala e a fonologia estuda a função desses sons dentro de uma determinada língua. Trocando em miúdos, a fonética estuda como é produzido o som X e a fonologia estuda que função esse som X tem na língua. Ou seja, na hora que o camarada vai trabalhar e estudar realmente a fonética propriamente dita, ele vai ver como foi produzido o som, ou seja, de onde saiu, se passou pelo alvéolo, como ele está ali dentro daquela língua, se tem o dente, coisa e tal. É isso que a fonética vai estudar. Agora, e a fonologia? Vai analisar a função desse som diante daquele determinado contexto. Beleza? Então, na prova de concurso público, eu preciso realmente distinguir um do outro? Não. Seja fonética, seja fonologia, no final das contas, para você que vai fazer uma prova de concurso público, é a mesma coisa. Haveria uma distinção e uma análise mais aprofundada somente se o camarada fosse fazer algo relacionado ao mundo das letras. Então, se ele vai fazer um mestrado, ou uma especialização, ou um doutorado voltado para o âmbito da fonética, aí sim, ele tem de estudar um pouco mais a fundo. Agora, para você que vai fazer a prova de concurso público, basta pensar em fonética e fonologia como a mesma coisa, beleza? Então vem aqui comigo, ó. Vamos entender o que é som e o que é fonema. Várias questões de concurso público, elas trabalham questões em que o camarada pergunta o número de letras e o número de fonemas. E, às vezes, uma mesma palavra tem, respectivamente, o mesmo número de letras e fonemas. Mas as provas gostam de cobrar quando o camarada coloca fonemas e letras de forma diferenciada. Então aqui, ó, fonemas são os sons da fala que são capazes de estabelecer uma diferenciação de significado entre 2 vocábulos. Em outras palavras, um fonema é um som que é capaz de distinguir uma palavra de outra. Por exemplo, nos vocábulos erro, do verbo errar, eu erro frequentemente, e erro, substantivo, o erro é uma oportunidade de aprendizagem. Os sons do verbo e
do substantivo são fonemas que diferenciam dois vocábulos. Vamos entender isso. A gente tem uma diferença, inclusive regional. A gente diz que é um dialeto geográfico. Aqui no Rio de Janeiro, a nossa pronúncia é muito aberta. Então eu falo A, E, I, O, U. Eu falo E. Agora, em vários outros estados, a pronúncia é mais fechada. Então as pessoas falam A, E. Beleza? A, E, I, O, U. Aqui no Rio, o fato da pronúncia ser aberta dificulta até a escrita da criança, porque esse aspecto fonológico é muito importante quando você ainda é criança. Então, uma criança que não trabalhou muito bem, não assimilou muito bem isso daqui, ela vai escrever assim, ó, Clara é bonita. E aí, por mais que ela saiba escrever Clara corretamente, porque de repente é o nome dela, então ela já aprendeu a escrever seu nome. Por mais que ela saiba escrever a palavra bonita, ou seja, esse adjetivo aqui que ela domina, porque já viu diversas vezes, na hora de colocar o verbo aqui flexionado, o que acaba acontecendo? Ela o coloca sem o acento. E por que ela coloca sem o acento, sabendo a gente que essa estrutura ficaria como se fosse um E aditivo, mas aqui no caso ela está botando como verbo. A pronúncia é o é. Clara é bonita, mas ela na hora que pronuncia as vogais ela diz A, E, I, O, U. Então aqui ela coloca sem o acento. É para isso que serve o estudo da fonética e da fonologia, para que o aluno não cometa esse tipo de erro. Saiba diferenciar um vocábulo do outro, o que aconteceu com o termo erro. Então acompanha aqui comigo, ó, só para a gente poder realmente estabelecer a diferença de forma bem coerente. Nós temos aqui erro, e olha, num primeiro momento eu falei erro, que vem do verbo errar. Então eu coloco aqui, eu erro. Então olha só, eu coloquei erro que vem do verbo errar. Então já não é mais erro, já é o que? Erro. Quando o camarada flexiona aqui, conjuga o verbo eu erro. E a gente poderia ir adiante, tu erras, ele erra, nós erramos, vós errais, eles erram. Então aqui, ó, eu erro. Observa que este E tem um som aberto. Então, a pronúncia do som do verbo é aqui, ó. Quando coloca-se assim, ó, essas duas barrinhas aqui em diagonal, é para mostrar que é um fonema. Como aquele som é representado. Então, no verbo ficou erro. Agora, funcionando como um substantivo, eu digo o erro é uma oportunidade de aprendizagem. Então aqui eu tenho erro e aqui eu tenho o quê? Erro. Para que a gente marque muito bem a diferença da pronúncia. Agora, essa diferença através da prosódia, ela serve até para que a gente possa identificar a classe gramatical. E é aí que está a beleza da língua portuguesa. O camarada coloca uma frase na sua prova, eu erro frequentemente, e uma outra frase como o erro é uma aprendizagem. E aí ele pergunta quais são as classes gramaticais, ou então ele vem e afirma que as classes gramaticais são idênticas, ou, na melhor forma possível, de forma mais coerente, ele vai dizer que as classes são diferentes, que uma é um verbo e a outra é um substantivo. E se ele aprofundar ainda a análise dele, vai dizer que o verbo tem a pronúncia aberta, erro, e que o substantivo tem a pronúncia fechada, erro. Tranquilo? Então, ó, a língua portuguesa construindo aí os degrauzinhos para a gente poder entender o todo. Vamos para a próxima etapa aqui, ó. Um outro exemplo de fonema é o som C e o som P nas palavras cão e pão. Esses sons são fonemas porque diferenciam dois vocábulos de uma língua. Então observa, aqui eu tenho o ão na palavra cão e aqui eu tenho o ão na palavra pão. A única coisa que vai diferenciar o cão do pão
é a letra que a gente vai colocar ali. E no final das contas, o som que essa letra vai produzir. Quando eu coloco o C, que ficou o C de, né, um som de C mesmo, cão, ou um som de K, né, cão, e o P, o som de P, observa que é completamente diferente. Ah, mas por que você está falando isso, Cid? Não estou entendendo. Às vezes, uma letra, ela pode adquirir diversos sons. Então, a gente tem que observar no contexto ali como é que isso vai funcionar. Inclusive, esse processo da fonologia serve para que você possa entender vários aspectos da ortografia. Afinal de contas, a gente vai começar a aprender como é que se pronuncia corretamente as palavras. Ah, professor, mas eu já sei. Então, você sabe porque você aprendeu na época da escola. E algumas você até hoje não sabe, porque são diversas palavras. E é para isso que a gente sempre tem o dicionário em mãos e recorre a todas as fontes todas as fontes que, na verdade, vão trabalhar os conceitos. Eu ia falar fontes primárias, né? Mas não necessariamente precisa ser uma fonte primária, não precisa ser um dicionário etimológico, não precisa ser um dicionário de regência, pode ser até mesmo o Google, e ele vai te auxiliar nesse aspecto, beleza? Agora aqui, ó, note, no entanto, que o mesmo fonema nem sempre é realizado pela mesma letra. Isso acontece direto com um X. Então, às vezes, o X tem som de Z, às vezes o X tem som de KS e por aí vai, beleza? Então, vem aqui comigo, ó. A classificação dos fonemas, e a gente vai observar como é que isso funciona na língua portuguesa, ó. Eles classificam-se basicamente em vogais, semivogais e consoantes. Aí é importante entender esse processo da vogal, porque vai fazer a gente futuramente entender o processo da acentuação, porque a gente, ao trabalhar a acentuação, a gente trabalha aquele processo da sílaba tônica, ou seja, da sílaba forte, e se é uma sílaba, obrigatoriamente tem de ter o quê? Uma vogal. E o que é uma vogal? São fonemas produzidos sem obstáculo à passagem de ar, chegando livremente ao exterior. Então, olha só, aqui a gente está analisando essa vogal através de um processo fonético, porque é uma pronúncia que tem uma passagem aberta. Observa, A, E, I, O, U. Em nenhum momento houve um obstáculo. Isso é uma vogal. E é diante disso que a gente começa a trabalhar a sílaba, exatamente porque é a estrutura que tem a pronúncia sem interrupção. Agora, quando a gente pega as palavras pato e bota, observa que esse pá, ó, pá, o P antes, ele até tem uma interrupção, mas e o A? Nenhuma. Bó, bó. Observa que o B, ele começa com interrupção, mas o O não tem. Então, em cada sílaba que eu formo, obrigatoriamente eu tenho de ter o quê? Uma vogal. Para formar uma sílaba, tem de ter uma vogal. Agora, eu também tenho as semivogais. E o que são as semivogais? São os fonemas que se juntam a uma vogal, formando com esta uma só sílaba. Então, acompanha aqui comigo, ó. Couro e baile. Então, observa que numa tacada só, eu vou separar couro aqui e baile aqui. Então, isso a gente chama de quê? De semivogal. Agora, observa que a semivogal, os fonemas I e U átonos e que estejam próximos de uma vogal é que funcionam como semivogais. Então, por exemplo, eu coloco aqui a palavra falência e eu coloco aqui a palavra mágoa. Voltando, observa aqui, ó, em couro e baile, na palavra couro, o O é a vogal. Couro. Então, ó, tá vendo que tem o som de O mesmo, ó? Couro. E o U vai ser a semivogal. Aqui em baile, baile, o A
é a vogal e o I é a semivogal. Com certeza você aprendeu isso na época da escola, que entre as 5 vogais, A, E, I, O, U, nós tínhamos as verdadeiras vogais, A, E, O. E nós tínhamos as falsas vogais, I e U, ou o camarada chamava de vogal e semivogal, como a gente está chamando aqui. Agora, esse I e U átonos, eles sempre vão funcionar como semivogais. Porque na hora que eu falo falência, observa que aqui eu não coloquei primeiro uma vogal e depois a semivogal. Aqui a gente coloca primeiro a semivogal e depois a vogal. Ah, mas em mágoa, Sidney, você não colocou o U, você colocou o O. Mas observa que a gente está falando não de letra, a gente está falando de fonema. Então aqui, ó, eu tenho o fonema U, porque eu falo mágoa. Beleza? Mágoa. Agora, consoante são fonemas produzidos mediante a resistência que os órgãos bucais, língua, dentes, lábios opõem à passagem de ar. Como eu já estava falando com vocês já no outro slide. E aí observa aqui, ó, caderno e lâmpada. A gente pega a letra D e a gente pega a letra P. O D, ó como é que eu pronuncio, vou até chegar perto, ó. D. Observa que a minha língua, ela encosta no dente, ó. D. Então é uma palavra lábio-dental. Entendeu, ó? Lábio-dental não, ela é língua dental, ó. Ó. D. É língua no dente. Agora, quando eu falo a palavra lâmpada, eu uso P. Então, ó, observa, eu encosto os dois lábios, ó. P. Então, é por isso que a gente chama o P de bilabial. E aí, observa, que interessante. Tá vendo que antes do P, que a gente tem aqui na palavra lâmpada, a gente tem um M. Estão observando isso? Olha que interessante que eu vou falar agora para vocês. Quando eu era criança, é óbvio que a professora não ensinou da forma adequada porque eu não tinha maturidade para poder entender. Então eu escutei a seguinte história, que o P e o B vinham antes do M porque o P, o B, o M e o N foram à praia. E lá na praia o M se afogou. O N não fez nada e quem foi lá salvar o M? O P e o B. Aí é por isso que o P e o B vem antes do M. Caramba, isso não vai servir para você nunca. Na verdade, é um processo articulatório. Então é para isso que serve a fonética, é para isso que serve o processo da fonologia, para a gente poder entender como é que vai funcionar o esquema das letras e principalmente dos sons. Então, quando eu falo P, é bilabial. E o M e o N também, ó. N. Ó. N e N. Então, ó, por isso que vem antes de P e B. M. N. Ó, tá vendo aqui, ó? Tá vendo a diferença do M pro N? Então, aqui, ó, eu digo que o M vem antes do P e do B, porque é o P e o B. P e B. Então, os dois são o quê? Bilabiais. Agora, fala N. N. Tá vendo que não encosta? N. Então, ó, P e B. Agora, e o M? M. Encosta. Sidney, que aula louca, é assim mesmo que funciona? É assim mesmo que funciona. Então, gente, agora você sabe porque que o M vem antes do P e do B, pelo processo articulatório, ou seja, os dois, na verdade, as três estruturas aqui, elas são bilabiais. Então é por isso que o M vem sempre antes do P e do B. Show? Então vamos lá, ó. Em nossa língua,
A vogal é o elemento básico suficiente e indispensável para a formação da sílaba. Você encontrará sílabas constituídas só de vogais, mas nunca formadas somente com consoantes. Então aqui, ó, eu tenho a palavra viúva e eu tenho a palavra abelha. Observa que... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e eu peço a sua licença para dar um recado aqui da Lá Concurso, um recado muito especial para você que está se preparando para o BRB 2019. Claro, edital na praça, edital publicado, agora é hora de estudar. E nós, aqui da Lá Concursos, nós elaboramos um super curso, um curso muito competitivo para este certame. E pode ter certeza absoluta, se você assistir todas as nossas videoaulas, você vai estar muito, mas muito competitivo para o dia da prova. Isso eu te garanto. Nós fizemos 2 super reforços para esse concurso. Primeiro, a área de conhecimentos bancários e a área de legislação específica. Esse edital, como é sabido de todos, né? Esse edital trouxe aí várias disciplinas que normalmente não são cobradas em concurso de carreiras bancárias, mas nós temos a expertise aí suficiente para promover esses assuntos de forma didática que você aprenda e, claro, que você pontue. Bacana, meus amigos? Então, olha só, esse vídeo aqui no YouTube é uma aula demonstrativa que nós estamos apresentando para vocês, tá? Uma aula demonstrativa. O material de apoio dessa aula está lá no site, mas o curso completo está lá no site. Nós temos aí apenas 70 videoaulas aí do nosso curso. Nosso curso nós temos mais de 200 videoaulas, só aulas novas específicas de leis aí, de RID, lei de dados pessoais, lei anticorrupção, que nós temos aí, são mais de 22 aulas específicas, novas, gravadas exclusivamente para o concurso do BRB. O nosso curso, atenção, ele custa apenas 10 parcelas de R$20, 120 dias de acesso, e você vai ter direito também ao nosso projeto pedagógico, que é o Personal Coach, que é o estudo em regime de metas. Vale a pena você conhecer, vale a pena experimentar. Bacana, pessoal? Pessoal do YouTube, então tá aí. Vamos lá, continua o seu vídeo aí até o final dessa aula demonstrativa aqui da LAC, ok? Fui! Tchau! Enviúva. A gente separou o U. Aqui a gente tem uma regra de acentuação baseada no hiato. E aí vocês vão estudar isso na nossa aula de acentuação. I e U, quando estiverem isolados na sílaba ou acompanhados de S, irão ser acentuados. Agora, eles vão sempre funcionar como a segunda vogal, né? Às vezes o aluno pensa assim, I e U, então, isolado na sílaba, vai funcionar sempre de forma acentuada? Aí uma vez o aluno perguntou assim para mim, então piano é acentuado? Não, piano não é acentuado, até mesmo porque piano não está sozinho. O I do pi não está sozinho. É quando ele está sozinho, ou seja, ele é uma segunda vogal, e ele ou vem então acompanhado do S. Quando eu coloco viúva, saúde, saída, e por aí vai, beleza? Agora, observa aqui que eu tenho abelha. Eu jamais poderia deixar o LH sozinhos, assim como eu jamais poderia deixar o B sozinho. Para formar uma sílaba, eu tenho de ter pelo menos a vogal. Tranquilo? Então, vamos lá, ó. Encontros vocálicos e consonantais. Há 3 tipos de encontros vocálicos: ditongo, hiato e tritongo. Primeiro ditongo aqui é a junção de uma vogal mais uma semivogal. A gente chama de ditongo decrescente. Então, primeiro vem a vogal, depois a semivogal. Ou vice-versa, em que a gente tem o ditongo crescente. Então, a gente coloca, uma vez que só há uma vogal, o ditongo fica sempre na mesma sílaba. Então, aqui, ó, noite, a gente tem um ditongo decrescente. Quase, ditongo crescente. Então, observa que aqui no ditongo decrescente, eu botei a vogal, depois a semivogal. E no quase, a gente tem um ditongo crescente, porque a gente tem uma semivogal e uma vogal, beleza? Então, se vai de vogal para semivogal,
é decrescente. Se vai de semivogal para vogal, ele é crescente. Agora o hiato, que eu já citei até vocês, é a junção de duas vogais pronunciadas destacadamente separadas. Uma vez que há duas sílabas, o hiato fica sempre em sílabas distintas. E é o seguinte, um bizu é perceber o que significa realmente hiato além desse processo. Hiato é sempre uma lacuna, é sempre uma separação. Então, na hora que a gente produz a palavra saída e a palavra coelho, eu tenho aqui o I e o E que ficaram aqui, ó, separados. Então, o I é segunda vogal, o E é segunda vogal. Nesse aspecto, separados, a gente forma o quê? O hiato. Agora, por que apenas o I foi acentuado? Porque pela regra do hiato, apenas o I e o U, quando estiverem sozinhos ou acompanhados da letra S, serão acentuados. Por exemplo, eu poderia colocar aqui Fá, Is, Cá. Então, teríamos o I acompanhado de S. Eu poderia colocar Ba, Lá, Us, Tre. E aí eu teria o U acompanhado do S. Até aí tudo bem? Então vem aqui comigo. Agora, e o tritongo? Tritongo é a junção de semivogal mais semivogal, formando uma só sílaba. Olha só que loucura, ó. Paraguai. Argui. Então, ó. Paraguai, o camarada tem Paraguai. Tudo isso é só uma sílaba. E aqui, ó, arguiu, duas sílabas. Então, olha só que louco. Quando eu tenho 3 estruturas aqui, num só processo, é que eu chamo de tritongo. Beleza? Agora acompanha aqui comigo. Deixa eu apagar aqui rapidinho. Alguma coisinha aqui para a gente ter sempre a atenção e você poder anotar no teu caderninho. Detalhe, uma dica que eu vou dar. Está no teu material, mas seria importante que você anotasse. Por isso que eu destaquei aqui tudinho para você massificar isso daqui, tá? Ó, não se esqueça que só as vogais I e U podem funcionar como semivogais, tá? É o I e o U que vão funcionar como semivogais. A, E, O, sempre vogal. Os ditongos e tritongos serão classificados como orais e nasais. Serão orais quando pronunciados apenas pela boca e serão nasais quando o som passar também pela narina. Então, é por isso que a gente, ao trabalhar, por exemplo, a colocação pronominal, em que a gente tem os pronomes oblíquos átonos, me, te, se, nos, vos, o, alê, os, as, leis. Aí a gente vai estudar o pronome o, que é um pronome que cai muito na prova, porque ele tem sempre a mesma função sintática, sempre a função de objeto direto. A gente tem de estudar um processo fonológico. A gente tem de estudar aquele processo fonético, porque esse pronome, já que ele é oblíquo átono, ele se apoia na tonicidade da palavra. Então, quando a palavra termina através de uma vogal, a gente coloca um pronome que funciona como uma vogal. A gente até diz, o som é vocálico? A, E, I, O, U. Então, vou colocar um pronome vocálico. Por exemplo, ajudou o. Ajudou termina com a letra U. É vogal. E logo depois a gente bota o quê? O pronome o. Agora, se eu tenho uma palavra que termina com um som nasal, aí eu vou colocar um pronome nasal. E basicamente o verbo terminando através de um som nasal é o M, o N e o tio. E aí observa, quando eu falo A, E, I, O, U, eu falo apenas com a boca. Isso é uma estrutura oral. Apenas com a oralidade, apenas com a boca. Agora, quando eu falo M, N e tio, o som fica o quê? Nasalizado. Então, o próprio na, ele é nasalizado. O som também sai pela narina. Então, eu coloco ajudaram no. Tranquilo? É assim que funciona. Então, a gente tem
o oral, só pela boca, e o nasal, quando o som também passar pelo nariz. E a gente tem um negocinho chamado glide. O que é isso? Chama-se glide a sequência vogal mais semivogal mais vogal. Aqui, ó, boia e seio. Beleza? Sidney, esse esquema de glide pode cair na minha prova? Dificilmente. Cai numa prova militar ou então se você é da área do mundo das letras, beleza? Agora acompanha aqui comigo os encontros consonantais. É uma sequência de duas ou mais consoantes em uma mesma palavra. Denominamos essa sequência de encontro consonantal. O encontro pode ocorrer na mesma sílaba, aí a gente chama de encontro perfeito. E também em sílabas diferentes, aí a gente chama de encontro imperfeito. Então aqui, ó, quando eu digo claridade, na hora que eu coloco o clá, eu tenho o C e o L. Então aqui eu tenho a consoante C com a consoante L, então eu tenho encontro consonantal. Quando eu coloco fritura, esse fri, observa, ó, eu tenho o F e o R, mais o encontro consonantal. E quando eu coloco amplo, eu tenho o P e o L, que também estão o quê? Na mesma sílaba. Isso é um encontro consonantal perfeito. Agora, o encontro consonantal imperfeito é quando as consoantes estão em sílabas diferentes. Então aqui, ó, eu tenho afta, eu tenho compulsório. Então, na afta, eu separei o F do T. No compulsório, eu separei o L do S. Mas não deixa de ser o quê? Um encontro consonantal. Só que quando está na mesma letra, quer dizer, na mesma sílaba, encontro perfeito. Quando estão em sílabas diferentes, encontro imperfeito, tá? Agora, atenção. Nos encontros consonantais, somos capazes de perceber o som de todas as consoantes. Olha só que bacana. Claridade, claridade. Eu percebo o som do C e o som do L. Quando eu digo fritura, eu percebo o som do F e o som do R. Quando eu digo amplo, eu percebo o som do P e o som do L. Quando eu digo afta, eu percebo claramente o som do F e o som do T. E quando eu digo compulsório, eu percebo o som do L e o som do S. Agora, o dígrafo a gente sabe que é diferente. Então, encontro consonantal, a gente percebe o som das duas letras. E agora a gente vai estudar o dígrafo. Acompanha aqui comigo, ó. É a união de duas letras representando um só fonema. Observe que no caso dos dígrafos não há correspondência direta entre o número de letras e o número de fonemas. Então, dígrafos que desempenham a função de consoantes. CH, NH, LH, QU, GU, RR, SS, SC, S cedilha, XC e XS. Então, ó, galinha, galinha, galinha. Este N aqui, ó, tem o que a gente chama de som de sh, né? Não é um S, não, é assim, ó, sh. Então, ó, galinha. Eu não falo galinha, não tem como, porque se é um NH, e aí observa que o N, ele tem um som nasal, e o H, por origem, ele é uma letra etimológica que não produz o som, né? Mas aqui no caso, ó, os dois juntos, eles têm o mesmo som, assim como o CH, chave. CH tem som de quê? De X. Então, tranquilo? Estão pegando a coisa? E quando eu coloco queijo, 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 observa que esse QU tem som de K. Então, gente, numa prova de concurso público, e aí vamos pegar de forma bem interessante, o avaliador poderia perguntar aqui, nas palavras galinha e queijo, o número de letras e fonemas respectivamente. Letra é muito fácil, é só eu contar, ó. Galinha tem uma letra, 2 letras, 3 letras, 4 letras, 5 letras, 7 letras, 8 letras. Então eu tenho 8 letras, mas eu não tenho 5 fonemas, porque o NH
tem um som. Então, essas duas letras têm apenas um som. Então, eu tenho 8 letras na palavra galinha, mas eu tenho 7 o quê? Fonemas. E na palavra queijo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 letras, mas eu tenho o quê? 5 fonemas. Então, é isso. É o pulo do gato, tá? Agora, dígrafos que desempenham a função de vogais. Eu tenho AM, NA, AM, EM, IM, IN, OM, ON, UM. Então aqui, ó. Na verdade, aqui teve um errinho, tá? A digitação. Não é NA não, é AM e AN. Então corrija aí, eu corrijo daqui e você corrige daí, ó. E até teve duplicação, tá? Ó. É AM, AN, EM, EN, IM, IN, OM, ON, UM e UN. Beleza? Então, são todas as vogais acompanhadas ou de M ou de N. É isso que a gente chama de dígrafo com função nasal. Dígrafo com função nasal. Então, vai ser uma vogal nasal. Beleza? Então, aqui, ó. Anta, anta, anta. Então, aqui, ó, eu tenho um dígrafo nasal. Entendem. Aqui eu tenho o dígrafo nasal. Então, o camarada, ao colocar a palavra anta, ele está tentando derrubar o candidato, porque ele vai perguntar um número de letras e fonemas. Aí o aluno vai pensar, ué, tem 4 letras e tem 4 fonemas. Mas tem 4 letras e apenas 3 o quê? 3 fonemas. É isso que você precisa ficar bem atento, tá? Então vamos lá, ó. Fique atento, pois AM, EM e EN no final das palavras são ditongos crescentes nasais, chamados de ditongos fonéticos e não dígrafos. Então observa, para você gravar aí, ó. AM, EM, EN no final das palavras, tá? No final e não no início. No início a gente vai chamar de dígrafo, no final a gente vai chamar de ditongo nasal. Agora, e os dífonos? A gente tem o dígrafo e a gente tem o dífono. O dígrafo é quando 2 letras possuem apenas um som. E o dífono é quando uma letra possui 2 sons. Então aqui, ó, sexo e fixo. Eu não falo sexo, eu falo sexo. Então o X aqui tem som de KS. Fixo, eu não falo fisso, eu falo fixo. Então o X aqui tem som de KS. A mesma coisa acontece com a palavra táxi. Eu não falo taxi, eu falo táxi. Beleza? Então vamos lá, ó. Agora, a gente vai definir umas estruturazinhas bem simples, que a gente estudava muito quando era criança. Então aqui, ó, sílaba é a unidade ou grupo de fonemas emitidos num só impulso da voz. Então é por isso que a gente diz que a sílaba tem obrigatoriamente de ter uma vogal. Porque a vogal é a estrutura da língua que é pronunciada sem interrupção. Então, na hora que vem com a vogal, a gente coloca num só impulso da voz. Se não tiver vogal, a gente não consegue formar uma sílaba. Agora, divisão silábica. A fala é o primeiro e mais importante recurso usado para a divisão silábica na escrita. É só perceber. Vou pronunciar. De acordo, é claro, com a importância da informação da sílaba através das vogais, eu vou perceber que na hora que eu pronunciar uma estrutura que se isola da outra, ali chegou o momento de fazer a divisão silábica. Lembrando que para formar a sílaba tem sempre de ter o quê? Uma vogal. Regra geral, toda sílaba obrigatoriamente possui uma vogal. Pronto, acabou, tá? Então vamos lá, ó. Vamos para as regras práticas.
não se separam de tongos e tritongos. Então, ó, mal não vai separar e averiguei também não vai separar. Então, aqui, ó, não tem como eu separar. Mal é um monossílaba. E averiguei, eu tenho aqui, ó, na última sílaba, o G, o U, E e o I. Por quê? Porque eu não separo nem ditongo, nem tritongo. Agora, separam-se as letras que representam os hiatos. Saída, voo, enjoo, saúde, por aí vai. Lembrando que este hiato vai ser acentuado quando for I ou U, seguido ou não de S. Beleza? Separam-se somente os dígrafos RR, SS, SC, SC cedilha, XC e XS. A gente grava muito na escola que a gente separa os dígrafos com letras iguais. Então a gente pensa logo assim, RR, SS, a gente separa, mas a gente esquece do SC, do S cedilha, do XC e do XS. Então aqui, ó, letras iguais, sílabas diferentes, tá? Vamos pegar isso daqui, ó. Passeata, carro, exceto. Então, o X aqui, ó, o X não, perdão. O SS aqui, ó, se separaram. Então, a gente tem letras iguais e o que que aconteceu? Em sílabas diferentes. O primeiro S está no pá e o segundo S está no E aqui, ó. Então, passeata. E aí observa que eu tenho duas letras, mas eu só tenho o quê? Um som. A mesma coisa acontece com a palavra carro. Eu separo, coloco em sílabas diferentes, mas a pronúncia continua sendo o quê? A mesma. Porque eu tenho duas letras, mas eu só tenho um som. Eu não falo carorô, eu falo carro. Exceto. Observa que eu não falo exceto, eu falo exceto. Então a pronúncia é rápida, é a mesma. Então aqui, ó, mais uma vez, em sílabas diferentes, mas com o mesmo som. A mesma coisa acontece com palavras que a gente utiliza o tempo todo, como piscina, como nascer. E às vezes as pessoas fazem uma hipercorreção. Elas estão achando que a estrutura está errada e tentam corrigi-la. Então elas falam nascer, piscina. E não é nascer e nem piscina. É piscina e nascer. Beleza? Então o som é o mesmo. Agora, separam-se os encontros consonantais pronunciados separadamente. Então, ó, carta. Esse encontro, que a gente chama de imperfeito, ele é imperfeito porque a gente produz separadamente. Então, se produz separadamente, eu isolo. Agora, os elementos mórficos das palavras, prefixos, radicais, sufixos, quando incorporados à palavra, obedecem a regras gerais. Então, vamos lá. Desatento, bisavô, transatlântico. Então, se... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e eu peço a sua licença para dar um recado aqui da Lá Concursos, um recado muito especial para você que está se preparando para o BRB 2019. Claro, edital na praça, edital publicado, agora é hora de estudar. E nós, aqui da Lá Concursos, nós elaboramos um super curso, um curso muito competitivo para este certame. Pode ter certeza absoluta, se você assistir todas as nossas videoaulas, você vai estar muito, mas muito competitivo para o dia da prova. Isso eu te garanto. Nós fizemos 2 super reforços para esse concurso. Primeiro, a área de conhecimentos bancários e a área de legislação específica. Esse edital
como é sabido de todos, né, esse edital trouxe aí várias disciplinas que normalmente não são cobradas em concurso de carreiras bancárias, mas nós temos a expertise aí suficiente para promover esses assuntos de forma didática, que você aprenda e, claro, que você pontue. Bacana, meus amigos? Então, olha só, esse vídeo aqui no YouTube é uma aula demonstrativa que nós estamos apresentando para vocês, tá? Uma aula demonstrativa. O material de apoio dessa aula está lá no site, mas o curso completo está lá no site. Nós temos aí apenas 70 videoaulas aí do nosso curso. Nosso curso nós temos mais de 200 videoaulas, só aulas novas específicas de leis aí, de RID, lei de dados pessoais, lei anticorrupção, que nós temos aí, são mais de 22 aulas específicas, novas, gravadas exclusivamente para o concurso do BRB. O nosso curso, atenção, ele custa apenas 10 parcelas de R$20, 120 dias de acesso, e você vai ter direito também ao nosso projeto pedagógico, que é o Personal Coach, que é o estudo regime de metas. Vale a pena você conhecer, vale a pena experimentar. Bacana, pessoal? Pessoal do YouTube, então tá aí. Vamos lá, continua o seu vídeo aí até o final dessa aula demonstrativa aqui da LAC, ok? Fui! Tchau! Eles são incorporados às palavras, a gente nem vai avaliar isso daqui. A gente simplesmente vai somente pegando e separando, lembrando que a gente vai sempre colocar uma vogal toda vez que for formar o quê? Uma sílaba. Então, olha só, a gente falou desse encontro consonantal pronunciado de forma separada, e por isso ele é imperfeito. Quando ele for perfeito, tá? Que ele está na mesma sílaba, a gente já sabe que a pronúncia não se observa de forma diferente. Então, o LH, o NH, é por isso que a gente não consegue separar. Beleza? Por isso que eu falo, filho, mesmo som, a gente não consegue perceber uma diferenciação, então por isso ele fica na mesma sílaba. Consoante não seguida de vogal permanece na sílaba anterior. Quando isso ocorrer em início de palavra, a consoante será anexa à sílaba seguinte. Então aqui, ó, adjetivo, tustênio, psicólogo e gnomo. Então, ó, consoante não seguida de vogal permanece na sílaba anterior. Então aqui, ó, consoante não seguida de vogal. Então por isso ficou na sílaba anterior. O que veio depois dessa consoante aqui? Veio outra consoante. O que veio aqui em tustênio? Uma consoante. E depois veio o quê? Outra consoante. Quando isso ocorrer em início de palavra, a consoante será anexa à sílaba seguinte. Então, pegaram aqui, ó. Agora, quando eu coloco psicólogo, observa que está na mesma sílaba. Por isso que eu não fiz o quê? Eu não separei. A mesma coisa com gnomo. Agora, se eu estou finalizando uma sílaba com uma consoante, e aí não tem uma vogal, então, o que eu vou fazer? Eu vou separar para poder colocar outra consoante, tá? Agora, diante disso, nos cabe apenas fazer exercícios. Sidney, esse assunto é um assunto muito cobrado nas provas de concurso público? Não. E eu quero que você entenda por quê. Quando a gente pensa em fonética, é um ramo rasteiro da língua portuguesa. É basicamente para a gente aprender a pronunciar corretamente a palavra. E a gente meio que já sabe. Aqui é só aquele processo mais chato. O que é um dígrafo? O que é um encontro consonantal? O que é um tritongo, um ditongo? E você vai perceber que normalmente isso cai num concurso militar, que vai te exigir gravar regras que teoricamente não tem tanta serventia assim para o dia a dia. Os concursos públicos mais importantes, como são os nossos hoje em dia, eles trabalham a gramática atrelada ao texto. Então isso tem a ver com um contexto, tanto é que a gente não trabalha uma frase solta, a gente trabalha uma frase que está aplicada ao texto para poder analisar aquele contexto. Processo fonológico,
a gente aprendeu lá na escola. Hoje em dia pouco cai na prova, a não ser que o camarada coloque uma questão, como a gente já trabalhou aqui, ó, para dizer o número de letras e palavras respectivamente. Então eu coloco a palavra carro ou a palavra táxi e eu pergunto qual é o número de letras e fonemas. Basta contar para saber o número de letras. Então a palavra carro tem 5 letras e a palavra táxi tem 4 letras. Porém, a palavra carro, ela tem 4 fonemas, porque eu falo carro. E a palavra táxi, ela tem 5 fonemas. Então, olha que interessante. A palavra carro é maior, mas ela possui menos fonemas. E a palavra táxi, menorzinha e com mais fonemas. Olha que processo interessante. Agora, esse tipo de questão é uma questão tranquila, é uma questão fácil. Agora, além desse processo, o que vão cobrar de vocês? A acentuação. A acentuação já é uma outra aula que a gente tem aí e é só acompanhar, beleza? Então, vamos fazer aqui algumas questões para a gente observar como é que isso funciona na prática. Então, acompanha aqui comigo, ó. Primeira questão que a gente tem aqui, ó. Qual palavra tem o mesmo número de fonemas de guerra? Então, primeira coisa que eu tenho de fazer, saber quantos fonemas tem a palavra guerra, para depois procurar dentre as opções. E aí vocês vão lembrar do G e do U e do Q e do U. Lembra que a gente trabalhou a palavra queijo? Aí na hora que a gente foi trabalhar a palavra queijo, nós percebemos que o Q e o U possuem apenas um fonema. A mesma coisa acontece aqui, ó, no G e no U. Então eu falo guerra. Só que aí observa que além de ter esse G e U funcionando como uma estrutura com apenas um som, ou seja, um dígrafo, a gente tem aqui, ó, o RR que também funciona como apenas um som. Então observa, aqui, ó, guerra. Se aqui no G e no U tem apenas um som e no RR tem apenas um som, tudo bem que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. A palavra guerra tem 6 letras, mas ela tem apenas, ó, 4 fonemas, porque tem o fonema do E e tem o fonema do A, mais o fonema do RR, mais o fonema do GU. Então eu tenho 4 fonemas. Aí agora o que eu vou fazer? A questão pergunta o número de fonemas. Então não adianta eu contar um número de letras, porque se fosse um número de letras, a resposta aqui seria a palavra máximo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas eu estou procurando uma palavra que tem o quê? 4 fonemas. Então, ó, máximo. Observa que essa palavra ela tem 6 letras e 6 fonemas. Agora vamos para a ficha. Ficha tem 5 letras, mas observa que interessante. O CH, assim como o GU, o QU, possui apenas um som, que é o som do X, né? Do X aqui, ó, o som do X. Então, ficha. Então, aqui eu tenho 4 fonemas. Resposta da questão 1, letra B de bola. Fixo, o X tem som de KS. Fixo. E aqui em laranja, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Então, dificilmente uma palavra com 7 letras vai conseguir conquistar 4 fonemas. Ó, só aqui eu já tenho 4. 1, 2, 6. E plaxe, eu tenho 5 fonemas. A única que tem 4 fonemas é a letra B de bola mesmo. Agora vamos para a próxima. Assinale a alternativa que representa os elementos que contêm o tritongo. 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 Então aqui a gente tem vogal, semivogal, mais vogal. Vogal, vogal, vogal. Semivogal, vogal, vogal. Semivogal, vogal e semivogal. Na hora que a gente avalia o tritongo, a gente sabe
que é uma estrutura que tem 3 letrinhas interessantes ali, que teoricamente seriam o quê? As vogais. Mas a gente vem depois da batida do ditongo. Aí é só você pensar. No ditongo eu tenho vogal e semivogal. Por que no ditongo eu tenho vogal e semivogal? Porque aquilo dali vai definir uma sílaba. Afinal de contas, como é que a gente forma a sílaba? Tem de ter uma vogal, que é aquela estrutura que é pronunciada sem interrupção. Então, para que a gente tenha um tritongo, que é a estrutura que a gente não vai separar e que forma uma sílaba, eu tenho de ter obrigatoriamente o quê? Uma vogal. Agora, eu vou ter semivogal, vogal e semivogal. Então, a resposta da 2 é a letra D de dado. Tranquilo? Agora vamos para a próxima questão. Nas palavras que, tranquilidade, concluía e muito, ocorrem os seguintes encontros. Aí a gente vai ver respectivamente. Primeiro que, depois tranquilidade, depois concluía, depois muito. Quando a gente pega o que, observa que eu não falo que, eu falo que. Então, o Q e o U aqui, eles possuem apenas um som. Quando a gente tem 2 letras produzindo apenas um som, o que a gente tem? A gente tem um dígrafo. Então, aqui eu posso ter letra A, letra B e letra E. Eu elimino a D e a C. Agora a gente vai para a palavra tranquilidade. E aí observa que o Q e o U daqui já é diferente do Q e o do U daqui. Ó. Eu falo que. Só apenas que. Esse Q e esse U tem som de K. E aqui eu falo tranquilidade, eu não falo tranquilidade, eu falo tranquilidade. Então aqui eu já não estou, de repente, brincando com o dígrafo. Eu agora vou ter o quê? Eu vou ter agora um ditongo. Então, eu não tenho mais o dígrafo, porque eu não tenho 2 letras com apenas um som. Eu tenho aqui vogal e semivogal. Então eu tenho o quê? Eu tenho um ditongo, tá? Aqui não tem como eu pensar que eu tenho vogal e semivogal, porque esse U aqui, ele não é pronunciado. Então, se ele não é pronunciado, a gente não pode pensar em ditongo. Então, é por isso que aqui eu vou ter um dígrafo. Agora aqui, como esse U é pronunciado, eu não posso mais pensar no dígrafo. Aí eu penso no ditongo, tranquilo? Agora, eu já eliminei a A, então. Ficamos entre a B e a E. E agora eu vou ver se na palavra concluía eu tenho um tritongo ou eu tenho hiato. E aí o conhecimento do aluno pertinente ao processo de acentuação também o auxilia aqui, ó. Porque a gente não fala concluia, concluia, concluia. Ninguém fala concluia. Todo mundo fala o quê? Concluía. Então observa que esse I aqui, ele ficou isolado. E por ficar isolado, funcionando como segunda vogal, ele pode estar sozinho ou acompanhado de S, pelas nossas regras de acentuação, seja I ou U, sozinho ou acompanhado de S, funcionando como segunda vogal, a gente vai ter a regra do quê? Do hiato. Então agora a gente já matou que a questão é a letra E. Mas vamos pegar a palavra muito e perceber que a gente pronuncia mais uma vez. A gente tem ali vogal e semivogal, então mais uma vez eu tenho um ditongo. Então a resposta da questão 3 é a letra E, de elefante. Vamos para a 4ª questão. Marque a opção em que todas as palavras apresentam um dígrafo. Então, nós temos de ter, em todas as palavras, 2 letras com apenas um som. Na hora que eu começo aqui com fixo, a gente não tem mais dígrafo, a gente tem dífono, porque a gente fala fixo, então o X tem som de KS. A gente tem uma letra com 2 sons, mas não é isso que eu estou procurando. Eu estou procurando 2 letras com um som. Então, eu já eliminei a palavra aqui e já eliminei a letra A. A gente tem aqui, ó, enxergar.
luxo, bucho e olho. Aí na hora que você pega esse luxo e esse bucho, luxo não, mas bucho e olho, você vai perceber que você tem o quê? Dígrafo. Só que a gente está querendo saber em todas as palavras. E luxo aqui, notoriamente, o X tem som de X. Agora aqui, bicho. Então, esse bicho aqui, esse CH tem som de X. Passo. Esses dois S têm som de apenas um S. Carro. Esses dois R's têm apenas um som de um R. Banho. Então, o NH aqui também tem apenas um som. Então, a gente matou. Questão 4, letra C. Show? Tem de ser em todas as palavras. Agora, vamos para a questão 5. O vocábulo samba tem. Aí ele pergunta o número de letras e o número de fonemas. E vocês já observaram que ele coloca o número de letras diferente numa alternativa aqui. É claro que ele não avacalhou e colocou sempre diferente, porque aí você ia matar logo. Mas contar o número de letras é mole. 1, 2, 3, 4, 5. Então tem 5 letras. Então é óbvio que a letra B de bola já não pode ser o nosso exemplo. Mas aí observa que eu tenho um AM aqui, e eu falo san, eu percebo o som do S e o an. E depois ba, eu percebo o som do B e o som do A. Então aqui, quando a gente finaliza essa sílaba com a M, a gente tem apenas um som. Então aqui eu tenho 5 letras e 4 fonemas. Resposta da questão 5, letra D de dado. Vamos para a questão 6. Na palavra fazer, notam-se 5 fonemas. O mesmo número de fonemas ocorre na palavra da seguinte alternativa. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 letras. Mas a questão está trabalhando com o quê? Com fonemas. Mas ela nos mostra que também tem o quê? 5 fonemas. Porque todas as letras que apareceram aqui foram facilmente observadas na pronúncia. Fazer. Então eu percebi o som do F, o som do A, o som do Z, o som do E e o som do R. Agora nós vamos procurar uma palavra que tenha 5 fonemas, não necessariamente 5 letras. Então eu tenho tatuar. Eu tenho 6 letras e eu tenho 6 fonemas, porque eu percebo a pronúncia das 6 letras. Agora, quando observa que aqui eu tenho o quando. Sidney, eu percebi o som do que. Quando. Eu percebi o som do U, eu percebi o som do A. Mas observa que aqui, tem um N. Quando. Então, esse A aqui ficou nasalizado. E aí depois é óbvio, eu percebo o som do D e o som do O. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Opa! Eu tenho minha resposta. Então, a questão 6, letra B de bola. Doutor. Eu não falo doutor, eu falo doutor. Então, tenho 6 letras e 6 fonemas. E a palavra ainda? Eu tenho 5 letras, mas eu tenho 4 fonemas. E a palavra além, eu tenho 4 letras. E eu tenho aqui, quantos fonemas? Além. 3 fonemas. Tranquilo? Então, a única que possuía 5 fonemas é a palavra quando. Agora, vamos para a 7ª e última questão.
O vocábulo cujo número de letras é igual ao número de fonemas está na alternativa. Então vamos lá. A gente já está esperto. Quando aparecer dígrafo, não tem como ser igual. E quando aparecer dífono, também não tem como ser igual. Quando aparecer dígrafo, nós teremos mais letras e menos fonemas. Quando aparecer um dífono, nós teremos menos letras e mais fonemas. Observa que a palavra sucesso já começou aqui com 2 S's. Então, letras iguais, apenas um som, não tem como ser. Hombridade. E aí acompanha aqui comigo, ó. O H já não tem som. Honesto, hombridade e por aí vai. Honra, não tem. Então, se o H já não tem o som, já não vai ser a nossa resposta. Sexuado. O X aqui tem som de KS. Então, já tem mais sons do que fonemas. Agora, assexuado. E aí, olha que interessante aqui agora, ó. Ressabiado, a gente mata que também tem menos fonemas que letras. Mas a palavra sexuado ela é interessante, porque aqui a gente tem o X e o S. Então, esses S aqui, esse dígrafo aqui, observa. Ele tem apenas som de um S forte. Na verdade, um S, né? Assexuado. E esse X aqui, ó, ele forma um dífono, porque agora a gente tem um som de KS. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 letras. Agora vamos contar o número de fonemas. Lembrando que o SS, um fonema, e o X, 2 fonemas. Então, eu tenho aqui, ó, 1 fonema, 2 fonemas, 3 fonemas, 4, 5 fonemas, 6 fonemas, 7 fonemas, 8 fonemas, 9 fonemas. Então, a questão 7 tem como resposta a letra D de dado. Tranquilo? Então, meu companheiro, essa aula de hoje aqui foi uma aula para fechar teu edital, tranquilinho, a pedidos, mas eu quero frisar que é um assunto que não cai muito na sua prova. É um assunto que é mais tranquilo. É um assunto em que o camarada vai provavelmente direcionar mais para a questão da acentuação gráfica. E aí na aula de acentuação gráfica você mata aqueles bizus que a gente pega do que é uma proparoxítona, uma paroxítona, uma oxítona, aquelas principais regras e com certeza você vai tirar de letra, beleza? Então é isso aí. Aproveita para avaliar a aula, porque é sempre importante para a gente. Uma aula, às vezes, a gente tem um pouquinho mais de intimidade, outra aula a gente já não gosta tanto, mas é importante ser essencial para você. Então, avalia, espero ter contribuído um pouquinho para a aquisição do teu conhecimento. Força aí no seu concurso, a sua hora com certeza vai chegar. Ide em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e eu peço a sua licença para dar um recado aqui da Lá Concursos, um recado muito especial para você que está se preparando para o BRB 2019. Claro, edital na praça, edital publicado, agora é hora de estudar. E nós, aqui da Lá Concursos, nós elaboramos um super curso, um curso muito competitivo para este certame. E pode ter certeza absoluta, se você assistir todas as nossas videoaulas, você vai estar muito, mas muito competitivo para o dia da prova. Isso eu te garanto. Nós fizemos 2 super reforços para esse concurso. Primeiro, a área de conhecimentos bancários e a área de legislação específica. Esse edital, como é sabido de todos, né? Esse edital trouxe aí várias disciplinas que normalmente não são cobradas em concursos de carreiras bancárias, mas nós temos a expertise aí suficiente para promover esses assuntos de forma didática que você aprenda e, claro, que você pontue. Bacana, meus amigos? Então, olha só, esse vídeo aqui no YouTube é uma aula demonstrativa que nós estamos apresentando para vocês, tá? Uma aula demonstrativa. O material de apoio dessa aula está lá no site, mas o curso completo está lá no site. Nós temos aí apenas 70 videoaulas aí do nosso curso. Nosso curso nós temos mais de 200 videoaulas, só aulas novas específicas de leis aí, de RID, lei de dados pessoais, lei anticorrupção, que nós temos aí, são mais de 22 aulas específicas, novas, gravadas exclusivamente para o concurso do BRB. O nosso curso, atenção, ele custa apenas
10 parcelas de R$20, 120 dias de acesso, e você vai ter direito também ao nosso projeto pedagógico, que é o Personal Coach, que é o estudo regime de metas. Vale a pena você conhecer, vale a pena experimentar. Bacana, pessoal? Pessoal do YouTube, então tá aí. Vamos lá, continua o seu vídeo aí até o final dessa aula demonstrativa aqui da LAC, ok? Fui! Tchau!